Participe do maior evento para a geração prateada do Brasil, a Longevidade Expo Mais Fórum 2022. De 29 de setembro a 1º de outubro, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Serão mais de 250 palestras, atividades, exposições e participação de especialistas com assuntos voltados ao público sênior. Acesse longevidade.com.br e faça a sua inscrição. Olha aí, gente, que legal, hein? Tá vendo? Você também pode fazer a sua inscrição e a Rede Vida está em cima de tudo isso aí, ó. Longevidade Expo Fórum 2022, do dia 29 de setembro até o dia 1º de outubro. E um dos palestrantes dessa Longevidade Expo Fórum é o doutor Egídio, que está aqui. Doutor, o que o ser humano, os telespectadores que se inscreveram, o que eles vão encontrar de mais interessante ainda ao participar desse fórum? Muita coisa interessante, porque diversos aspectos associados ao envelhecimento saudável serão abordados. Então, serão falados sobre a questão da sexualidade, trabalho, aprendizado continuado. É interessante falar sobre também, não aqui, mas lá como vocês fazem, a sexualidade a partir dos 60 anos, né? Isso. Porque importante eles entenderem, né? Para não ter problemas matrimoniais, etc. Isso. Sobretudo o contexto de sexualidade, que é um contexto muito mais amplo do que apenas o ato genital. Do que a parte genital. Perfeito. Então, existe toda uma valorização do seu corpo, existe toda uma questão de autoestima associada, e nós abordaremos outros temas também. Então, a questão do trabalho, a questão da tecnologia, como é que a tecnologia te ajuda a envelhecer bem. Pra você ter ideia, no último sábado, no dia 24, nós fizemos o primeiro Ideaton Silver. Nós reunimos mais de 50 pessoas acima de 60 anos. Essas pessoas foram distribuídas em grupos e o objetivo era estratégias, ideias inovadoras para transformar a sua viagem numa viagem inesquecível. Que legal. Porque em 2021 foi feita uma pesquisa, logo na pandemia, que um dos maiores desejos da população 60 a mais era voltar a viajar. Então, existe um lema que nós falamos que nada para nós sem a nossa participação. Então, para você fazer um produto, um serviço para os 60 a mais, tem que ter a participação dos 60 a mais. Muito legal. A questão também do Alzheimer, a gente sabe que essa é uma doença que normalmente mais os idosos acabam adquirindo esse problema. Também é abordado nisso aí? Certamente. Essas palestras, será abordado. Como você pode Isso. evitar. Ó, nós temos aqui ocupar corpo e mente é essencial para todos nós, inclusive para os mais idosos. Vamos olhar esse VT aí para o doutor aí destrinchar para a gente, dá uma olhada. Praticar atividades físicas deveria ser algo bem comum no nosso dia a dia, mas você conhece os benefícios dessa atividade? Durante a pandemia, a ausência do contato com entes queridos fez com que muitas pessoas se sentissem só. E para atravessar este momento, alguns recorreram a hobbies. Para pessoas da idade mais avançada, é ainda mais importante se manter ativo. Afinal, o movimento promove saúde e bem-estar, além de minimizar tristeza e solidão. Assim, a pessoa poderá combater a monotonia e cuidar da sua saúde mental, além de física. Eu, particularmente, gosto muito, doutor, de falar com as pessoas já mais vividas. Gosto de conversar muito com a minha mãe, que minha mãe está aí com a gente, tem 75 anos. Gosto de falar com homens mais velhos, porque eu gosto de saber um pouco da experiência deles. E a questão da solidão. Eu sei que o mundo, ele é preparado mais para o jovem, para aqueles que estão começando a sua vida, para o consumismo. Tudo é pensado muito na vida da juventude, da estética e tal. Então, muitas vezes, a pessoa, quando passa dos 60 anos de idade, existe uma tendência na cabeça de muitos, eu não sou mais importante, eu não sou mais interessante nos meus assuntos. E essas pessoas sofrem com a solidão, né, doutor? Sofrem. A solidão é um fenômeno mundial. Tanto que existem campanhas dentro dos países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, para combate à solidão. O Reino Unido criou um Ministério de Combate à Solidão. Então, a solidão afeta, em média, cerca de 30% da população. Obviamente que durante a velhice, alguns fatores tornam essa solidão mais possível de existir, como, por exemplo, a viuvez, a aposentadoria, o fato de você ter que sair da sua casa, a morte de amigos.
Então, tudo isso são fatores predisponentes para a solidão. Mas nesse vídeo você viu um aspecto muito importante de combate à solidão, que é a intergeracionalidade. E como você mesmo falou, você gosta muito de conversar com o seu pai, com sua mãe, você gosta de conversar com pessoas mais velhas. Essas trocas são importantes, porque a vida nos traz experiência. Eles viveram mais. E a passagem dessas experiências só acontece a partir disso. E algumas coisas, elas são insubstituíveis. A experiência daquele, porque pode ter toda a tecnologia do mundo. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Mas algumas maneiras de lidar neste mundo, e principalmente com o outro, eles são imutáveis. E essas pessoas vividas têm uma bagagem que nos ensina muito. Certamente. Temos uma pergunta também, doutor. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Tem no VT ou posso ler daqui? Olha lá, vamos dar uma olhadinha no VTzinho. Meu pai foi demitido aos 62 anos e não consegue emprego, pois todos dizem que a idade não é mais compatível, mesmo com a vasta experiência que ele tem. Como vencer esse preconceito que beira a maldade? Aí, doutor, tá aí uma questão muito real, principalmente aqui no nosso país, o Brasil, né? Claro, e no mundo inteiro, mas principalmente aqui. Como trabalhar isso? A pessoa tem uma bagagem, nós acabamos de falar, tem uma experiência, tem o talento, sabe, é mais cuidadoso. Como combater esse preconceito com as pessoas que passaram dos 60 anos? Então, esse preconceito nós chamamos de idadismo, é o preconceito pela idade. Um dos locais, um dos meios mais predominantes do ponto de vista institucional do idadismo é o mercado de trabalho. Existem várias pesquisas, inclusive pesquisas em vários países, onde existe o maior número de pesquisas é nos Estados Unidos, e pesquisa recente nos Estados Unidos mostrou que praticamente 60% das pessoas acima de 50 anos já sofreram preconceito no mercado de trabalho pela idade. E para você mudar esse contexto, você tem que mudar a forma como as pessoas percebem esse envelhecimento. Então, o profissional do RH, de gestão de pessoas, que vai contratar uma pessoa mais velha, ela tem que desconstruir o estereótipo que ela traz nela mesma de que todo idoso é incompetente, que todo idoso é improdutivo, que o mais jovem tem mais valor que o mais idoso. Então isso precisa ser desconstruído desde esse momento. Então aquela pessoa, aquele empregador, ela tem que verificar que aquela pessoa idosa que ela vai contratar tem uma série de aspectos positivos que agregarão a equipe dele. Como você mesmo falou, a experiência, a resolutividade de problemas mais complexos, o contato com o outro, a fidelidade ao emprego. Tudo isso é inerente à pessoa 60 a mais. E obviamente que também tem o lado da pessoa de 60 a mais que ela tem, como você também comentou anteriormente, de estar aprendendo continuamente, porque habilidades e competências novas são requeridas no dia a dia. Eles podem pegar aí, mas eles vão aprender, o jovem aprende mais rápido. Opa, cuidado, porque jovem, você pode aprender a vida inteira. Olha, nós temos uma cena de uma série, Segunda Chamada, da TV Globo, que nos mostra uma das situações também enfrentadas pelos mais velhos. Dá uma olhada aí. Coração de vó é grande demais. Cabe a família inteira. Então é aqui a sua igreja, Jurema? Eu passei minha vida toda cuidando de você, dos nossos filhos. É aqui nessa escola que pela primeira vez eu tô fazendo alguma coisa pra mim. Tá vendo, gente? Ela acabou voltando a estudar, uma coisa bonita que nós estávamos falando aqui, né, doutor? Só que ela teve que fazer isso escondido da família, né? É uma coisa interessante isso aí também, né? A família também é preconceituosa. A própria família. E muitas vezes a família, na questão de tentar proteger aquele idoso, ela acaba penalizando mais aquele idoso porque ela tira oportunidades daquela pessoa mais velha. Então, nós temos que ter cuidado, porque algo importante é você manter a sua autonomia e independência em toda a sua vida. E quando você cerceia muito, você tira a autonomia. Verdade. E ninguém consegue viver sem a sua própria autonomia. É onde muitas vezes a pessoa, ela pode ir embora mais rápido, porque ela começa a se sentir impotente, inútil no meio onde ela vive. Então, invisível, como você falou. Invisível, né? Ela se torna invisível. Eu gosto muito, assim, de tudo isso que nós estamos falando, eu sou um admirador do cinema. Eu gosto muito de ver atores que foram, por exemplo, Poderoso Chefão, né? Com Marlon Brando, depois Al Pacino e Andy Garcia. E eu gostaria de ver esses homens, Marlon Brando já faleceu, mas homens que já estão com mais de 80 anos, que voltassem a atuar
justamente porque essa bagagem de experiência que eles têm. Então, só estou falando na questão do cinema para inserir os mais velhos no mundo social. Aquilo que nós falamos, né? Ele é capaz, ele tem experiência, nós podemos aprender muito com eles, o mundo pode aprender com eles também, não é? Então, essa questão de ficou velhinho, não presta mais, essa é o verdadeiro preconceito que está indo muito bem. Tem preconceito de muita coisa, a gente tem que lutar. Mas tem esse preconceito que o idoso parece que não serve mais para nada. E esse é o preconceito mais frequente no mundo, né, que é o idadismo. E é o pior dos preconceitos, porque é um preconceito contra você mesmo no seu futuro. Olha aí. Porque todos envelhecerão se tiverem sorte, né? Porque a outra opção é morrer mais cedo, ninguém quer morrer mais cedo. Pois é. Então, se você quiser envelhecer bem, comece a desconstruir as imagens negativas que você tem de você e do outro. Porque daqui a pouco será você. E ninguém passa incólume pelo preconceito. Ninguém passa. Da velhice. Ninguém. É isso aí. Olha, se você não quiser ficar velho, então tem que morrer antes. É ou não é? Mas morrer antes, sem conhecer a beleza de uma experiência, de uma vida bem vivida, isso é maravilhoso, não é? Então, que você possa aproveitar tudo isso. Cuidar dos mais idosos. E olha, não ficar com essa coisa, não. Passou dos 60 anos, o senhor está mais velho. Sim, eu estou mais velho, pode me chamar de senhor, de senhora. Mas eu não estou velhinho, eu estou mais velho. Isso é uma coisa que acho que a gente também tem que trabalhar. O senhor colocou muito bem, não sei se nós temos tempo aí, nós temos que também entender uma coisa aqui legal, né, doutor? Quero que o senhor fale isso. Foi ele que falou, tá? Vou pegar a parte dele. A gente tem que entender o seguinte, por exemplo, o Sean Connery morreu há pouco tempo, mas ele ganhou o homem mais sexy do mundo com 65 anos de idade, não é? Homens com 60 anos hoje, a mulherada está assim, mas não é isso, saber envelhecer. Uma coisa é você trabalhar com a estética, porque você pode ficar bonito a vida inteira, até idoso. Mas ele está falando da saúde de uma vida sem preconceitos, uma vida saudável, não é, doutor? Isso. Tem que saber dividir as duas coisas, não é? Isso. É você conseguir, em determinado momento da sua vida, olhar para trás e se orgulhar de tudo que você fez. E querer deixar um legado. Deixar um legado que impacte positivamente o outro, né? As gerações que virão depois de você. Né? E uma sociedade inclusiva, uma sociedade diversa, é uma sociedade muito mais rica. Sim. Né? Porque aí você consegue aproveitar as experiências e as qualidades de cada uma dessas pessoas. E todos nós temos qualidades e temos experiências a depender das fases que nós estamos. Então o jovem ajuda o mais velho ajuda o mais jovem, porque eles têm experiências de vidas diferentes. E quem ganha? Os dois ganham. Os dois ganham. Doutor, o senhor acredita, eu já ouvi falar que essas plaquinhas que a gente tem de considerar o idoso, sempre mostrava o idoso com uma bengalinha na mão encurvadinho. Isso parece a tendência é acabar com esse papo, Já né? acabou. Já acabou? O grupo que eu coordeno... Acabou, Barba. Que eu coordeno, isso aí é uma visão completamente preconceituosa do mais velho. Claro. Né? O que hoje em dia a gente usa é um homenzinho com a bengala assim voltada para cima, ele se livrando da bengala. Se livrando da entendeu? bengala. Porque essa imagem é uma imagem negativa que nós temos que desconstruir, porque velhice não é isso. Que bacana, tá vendo, gente? Pode até ser isso, mas não é isso. Eu gostei muito uma vez de uma frase de um ator, que não sei se era, esqueci o nome de um ator brasileiro, ele já estava com mais de 80 anos de vida. Ele falou assim, eu gostaria de ter... É claro, a gente nunca está satisfeito com o período da nossa vida. Ele estava com mais de 80 anos, ele falava, eu queria continuar tendo a cabeça que eu tenho hoje, um homem de 80 e poucos anos, mas com um corpo de 30 anos. Pô, para aí, meu. Então você vai viver o céu, ô vovô, vai viver o céu. Tem que aceitar cada momento. E que nem nós falamos aqui, curtir cada momento, curtir até as suas rugas, curtir o seu cansaço. Pô, já não consigo mais subir numa árvore, mas você consegue fazer outras coisas, meu caro, né? Que um jovem não consegue fazer. Certamente. É ou não é? E tem umas zonas no mundo chamadas as zonas azuis, que são regiões do mundo em que tem a maior concentração de pessoas longevas. E uma das, além de hábitos de vida, que são comuns a todas elas, tem a questão de aproveitar a vida, viver a vida, ter propósitos. Então esses propósitos podem ser propósitos do dia a dia, por exemplo, no Japão é chamado de Ikigai, razão de viver. Pode ser aproveitar o momento que a gente está aqui hoje, trocando esse bate-papo. Ou você sair daqui, ter uma conversa
com uma pessoa da sua paróquia, ou um avô que está curtindo aquele momento com a neta, ou o seu dia a dia no seu trabalho, onde você entra num estado de flow e aquele tempo passa sem você sem perceber. Bacana. Entendeu? Então é isso, é aproveitar o seu dia a dia, porque nós não temos certeza do nosso amanhã, né? O passado já foi, então a única razão, certeza que nós temos é o presente que a gente está vivendo, né? Então vamos aproveitar o nosso presente da melhor forma possível. Perfeitamente. Gente, eu não sei se o nosso programa já está terminando, está acabando já? É, acabando? Olha aí, vamos passar aí as informações da Expo, a Expo Longevidade Expo. Da Longevidade 2022. Lembrando que agora vai do dia 29 de setembro até o dia 1º de outubro, tá? No Centro de Convenções Rebouças, tá? O site está aí, ó, longevidade.com.br, tá? No Instagram tá aí, @longevidade Expo Fórum. E o doutor vai estar lá, Muito bacana, hein, gente? E olha, não é só pra gente que chegou nos 60, não. Você que tem menos de 60 anos de idade, como eu, como Barba, todos nós, vale a pena participar, se inscrever, porque isso tem a ver com o futuro nosso. A gente tem que investir, tem que olhar, né, mais pra frente. Eu quero viver bem, deixa eu cuidar já agora. O Barba e eu já entramos na academia. Falei, pô, eu quero chegar nos 60, nos 70 anos bem. Que nem o Sylvester Stallone. Pô, por que Sylvester Stallone, cara? Só pensa no Sylvester Stallone. Doutor, é uma alegria ter o senhor igualmente, aqui. Marcos. Igualmente. Espero que nós possamos voltar a falar ainda mais e mais sobre o seu trabalho, o que o senhor faz, que é muito bonito. Muito obrigado. Obrigado pelas suas informações para nós, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe o senhor. Amém. Obrigado. Amém. Gente, eu espero vocês hoje, logo mais. Eu vou estar lá na Paróquia Santíssima Trindade, no 4º dia do Cerco de Jericó, às 20 horas. Entra lá nas minhas redes sociais, você vai ver as muralhas cair, viu? E ali não tem idade, não. Todo mundo fica novinho em folha, quando se coloque no Senhor. Que Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo juntos aí. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando
devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva